Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Karina, fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também quer realizar esse sonho de ser au pair nos Estados Unidos. O nosso vídeo de hoje é sobre preparação para entrevista nas agências e com as host families. Um assunto que é um bafafá lá no grupão do Facebook, não é mesmo? Então vamos lá? Como eu disse, o vídeo de hoje é sobre preparação na entrevista com a agência e com as host families. Dear, essa etapa do processo vai ser crucial para que você passe, nas entrevistas da agência e se torne uma au pair. E depois, quando você ficar online, o seu perfil vai estar disponível para as famílias vão começar a entrar em contato com você e você também tem que se preparar para a entrevista com as host families, ok? Porque a gente quer ir para uma família boa, certo? Então, preparação para a entrevista é chave para você ir para uma família boa. Então, vamos lá, começando com a preparação de entrevista com a agência. O que nós temos que fazer? No meu curso, dear, eu ensino 3 passos principais para você passar ou ir bem em qualquer entrevista. O primeiro passo é a preparação estratégica. O que é isso? É você pensar no ouvinte. Quem está fazendo essa pergunta? O que essa pessoa quer ouvir como resposta? Então, a gente sempre tem que pensar no ouvinte para dar a resposta correta. Quer dizer, não é a resposta correta, mas a resposta mais indicada, ok? Então, pensando na preparação da agência. O que a gente quer ouvir? Quando nós fazemos a entrevista na agência, nós estamos ali para passar o nosso nível de inglês, não é? Eles estão fazendo essa entrevista para avaliar o nosso nível. Então, a gente tem que ter, de acordo com a agência, um nível intermediário de inglês. Então, você tem que dar uma resposta para passar isso, para passar o nível intermediário de inglês, ok? Eu sempre falo para as minhas alunas, quando você vai se preparar, você tem que pensar em dar respostas elaboradas para a gente. Não é uma resposta curta, ok? Objetiva. Você tem que elaborar uma resposta que passe um nível de inglês, ok? Então, a chave, dear, é estudar, estudar, estudar. Preparar as respostas e depois estudar, memorizar e aí passar para a gente um nível de inglês que é aceitável pela agência para você passar por essa etapa, ok? Então, na preparação estratégica, a gente vai pensar em tudo isso. Vamos pegar uma pergunta clássica, ok? Why do you want to be an au pair? Então, por que você quer ser au pair? Dear, nós também temos que estudar as outras maneiras que a gente vai perguntar isso. Isso faz parte da preparação também. Sabe aquela coisa que a gente congela quando você se prepara para uma pergunta? Vamos supor que você se preparou para a pergunta Why do you want to be an au pair? E aí a gente vem e fala assim, Why did you decide to be an au pair? É a mesma coisa com outro vocabulário. E aí você congela porque mudou o vocabulário, não é mesmo? Só porque não é why do you want, é why did you decide? Pronto. Ah, meu Deus, não sei responder essa pergunta. Então, dear, nós na preparação, nós temos que nos preparar para
para as variáveis da pergunta, ok? Então, why did you decide to be an au pair? And why do you want to be an au pair? É a mesma coisa, ok? Então, na preparação, você vai dar a mesma resposta. Então, vamos supor que nós estamos lá dando a resposta. A resposta padrão das au pairs. I want to be an au pair because I want to know United States, I want to know another culture, I want to meet new people and travel. Ok, não tem nada de errado com essa resposta, gramaticalmente falando, tá bem, tá correta, tá respondendo, mas dear, uma que as agentes já estão cansadas dessa resposta decoreba, padrão. E outra que não mostra um nível de inglês muito bom, porque é uma resposta curta, objetiva, direta. Ponto. Então, nós temos que incrementar um pouco mais e falar o que você vai fazer para ajudar a família. Isso também vai ajudar no seu application, ok, dear? Porque o seu application é a porta de entrada para as famílias, é tipo o seu currículo, né? As famílias vão entrar no perfil das meninas, vão ver essa pergunta, essa é uma das primeiras perguntas que tem no application, porque você quer ser au pair. Então, ali você já tem que chamar a atenção da host family. Então, se você já fizer essa preparação para a pergunta da agência, já fica melhor para você preencher o seu application depois, para depois você também fazer entrevista com a host family, porque nós vamos ver que durante a preparação das perguntas, das entrevistas, as perguntas se repetem bastante em diferentes contextos. Então, se você já elaborar uma resposta boa nessa primeira fase, que é da agência, vai ficar muito mais fácil depois para você preencher o seu application, para depois você fazer uma call com a sua host mother, ok? Ou host father. Então, você vai estar já bem mais preparada, porque já fez desde a primeira fase, ok? Então, vamos lá, juntas, responder essa pergunta. Why did you decide to be an au pair? Então, vamos pensar nos elementos que tem que ter essa resposta. Primeiro, ok, falar que você quer viajar, conhecer outra cultura, conhecer lugares novos, mostra que você é uma pessoa adaptável. Great. Que o exchange, o intercâmbio vai te abrir portas aqui no Brasil, ok. Mas vamos falar também como nós vamos ajudar essa família, né? O que você tem a contribuir para essa família. Porque você quer ser au pair não é somente sobre você, é sobre a família também. Okay? De que jeito você vai ajudar essa família? Então, uma boa resposta para isso, para essa pergunta, seria: I want to be an au pair because I think it's an amazing opportunity of exchanging culture. I have a lot to contribute with my host family. I love being with children and I want to be a positive influence in the kids' lives. Besides that, I want to know the American culture, I want to meet new people, and of course, improve my English. Okay? Então veja bem que nós começamos a falar que é uma grande oportunidade, que você tem muito a contribuir com a família, que você quer ser um papel positivo na vida das crianças, né? E que você gostaria, sim, de melhorar o seu inglês, de viajar aos Estados Unidos, ok? Então, não tem problema falar isso. O problema é falar só isso,
Ok, dear? Então, vamos dar a resposta completa, que aí a entrevistadora, né, a gente vai ficar assim, nossa, olha só, que legal, você quer contribuir com a família, legal. E também aumenta o seu nível de inglês, quando a gente aumenta o vocabulário, aumenta a resposta, ok? Quanto maior a sua resposta, menos pergunta a sua agente vai fazer e menos perrengue você vai passar com as próximas perguntas, ok? Uma outra pergunta que é feita muito pelas agentes é What do you like to do in your free time? Ok, essa pergunta, ela quer saber só o nível de inglês mesmo, vocabulário que você tem, ok? Tente, dear, colocar bastante exemplos do que você faz no seu tempo livre. Às vezes, as meninas dão respostas do tipo I like to read the books, I like to go out with my friends, I like to go to the movies, ok? Ok, não tem importância você falar o que você gosta de fazer, mas elabore mais, pense mais nessa resposta. Você pode falar assim: In my free time, I like to go to the movies with my friends because I love to watch movies. I like comedy. Ok? Então, não é só falar I like to go to the movies. Ok? Para aumentar o seu vocabulário e para passar um nível de inglês melhor, você coloca exemplos dentro desse free time, dentro dessa atividade de free time que você faz. Essa resposta, por exemplo, I like to go to the movies with my friends because I love action movies. My favorite movie is comedy. Okay? Por exemplo. Outra resposta. In my free time, I like to cook. My family loves when I cook stroganoff. Então, tá vendo? Não é só falar I like to cook. I like to cook. My family loves when I cook stroganoff. Então, quando você adiciona esses pequenos detalhes na sua resposta, mostra que o seu nível de inglês é melhor. Porque, às vezes, a gente fala, I like to cook, I like to go out with my friends, I like to go to the park. E aí, você fala tudo isso. Aí a próxima pergunta da gente é, you like to cook? What do you like to cook? E aí você não se preparou para essa resposta, porque não estava lá nos materiais disponíveis, e aí pronto, se embananou, ok? Então, se você já antecipar essa resposta, melhor para você, ela não vai te perguntar, entendeu? Então, a gente sempre antecipa o que a gente pode perguntar. Então, I like to cook because my family loves when I cook stroganoff. It's my favorite food. I like to read books. My favorite book is... Ok? Você já pensa no seu favorite book, se você gosta. I like to watch series. My favorite series is The Big Bang Theory. I love this type of comedy series. Okay? Então, sempre dê exemplos. E outra dica que eu dou para as minhas alunas no curso é que quando você fala uma resposta que tem vários exemplos, por exemplo, essa. I like to cook because this, I like to read the books, I like to watch a series, e aí a gente nunca sabe como finalizar essa resposta, né? Então, isso, olha, dear, escreva isso, vai ser o salvador da pátria. Toda vez que você não sabe como finalizar uma resposta, você vai falar, I like this, this and this, and that's it. That's it. O that's it, dear, vai
acabar assim, vai acabar com esse problema de, ai, e aí, né? Fica uma coisa esquisita quando a gente não sabe dar um ponto final para a resposta. Então você vai falar that's it, ok? Então, um exemplo. Oh, I like, in my free time, I like to go to the park with my friends. I love to play volleyball with them. I like to cook. My favorite food is stroganoff because it's easy to cook. I like to read books. My favorite book is Harry Potter. I like to go to the movies with my friends. My favorite movie is comedy. And that's it. Ok? E aí você vai acabar assim. And that's it. Alright? Good, dear. Então, adicione elementos quando você estiver falando de exemplos do que você gosta de fazer no seu free time, ok? Uma outra pergunta que as agentes amam fazer é What do you like to do with children? Então, dear, você tem que se preparar para falar sobre atividades de criança. Você tem que estudar esse vocabulário. Não pode só falar assim, I love to take care of children. I like to take them to the park, to the playground. That's it. Não, dear. O que tipo de atividade você gosta de fazer com criança? Nós, como au pair, nós temos que entreter a criança o tempo todo. E a mãe também quer ouvir isso, dear. Principalmente quando tiver nas entrevistas com a host mother. Nós temos que estar munidas de exemplos para entreter a criança, ok? Então você tem que falar sobre drawing, que é desenho, art craft, que é fazer coisas com a mão, sabe, de argila, de corte, collage. Então você tem que se preparar para esse vocabulário específico, ok, de atividades. E mais? Play in the playground, ok. Pode falar go to the park, go to museums, painting, ok? To do tie-dye, uma coisa que americano gosta e que também pegou aqui no Brasil, fazer o tie-dye, que são aquelas t-shirts. Então, tudo que envolver a atividade onde a criança aprenda, né? To play board games é uma outra, to play puzzles, ok? Então tem várias atividades que a gente pode fazer com as crianças que exige uma certa preparação de vocabulário, ok? Então você tem que buscar esse vocabulário. No meu curso eu ensino as minhas alunas todo esse tipo de vocabulário para que elas estejam munidas de várias atividades para fazer com as kids. Então, uma resposta muito completa, elaborada, seria mais ou menos assim. Well, I believe children need to have fun, so I like to play activities with them like drawing, painting, art crafts, collage with the kids. I think it's good for them to go outside, so to go to the playground, to go to a museum, to a park. That's it, ok, dear? Então, estejam munidas de vocabulário para as atividades, porque também passa a impressão, além do seu nível de inglês ser melhor, quando você tem mais vocabulário, também vai passar a impressão de que você sabe o que fazer com a criança para entretê-la e não deixar ela só na tela, ok? Então isso é muito importante, passar essa informação, principalmente para a host mother, né?
passar a informação de que você sabe o que você vai fazer com as kids, ok? Às vezes, dear, o que eu vejo lá nas meninas no meu curso é que elas sabem cuidar de criança, sabem o que fazer, mas na hora da entrevista não sabe passar isso. Então, às vezes, a família desconecta, sai do perfil delas, ou fala, olha, a gente está falando com outra au pair e acho que está dando mais match com a outra au pair, não porque você não sabe cuidar de criança, não sabe entreter, não sabe fazer atividade legal, é que você não sabe passar isso em inglês. Né? Então, preparação, dear, é fundamental para que você consiga passar o que você é, ok? O que você consegue fazer com a kid. Então, dear, ao invés de você pegar os materiais disponíveis que tem e decorar só aquelas perguntas ali preparadas, já prontas, pense no que você sabe fazer e vai atrás desse vocabulário para você passar quem você é, ok? E o que você tem a contribuir, porque eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com a família, ok? Então, já faça isso na entrevista da preparação para a gente, porque, de novo, como eu falei lá atrás, quando chegar nas entrevistas das host families, você vai estar preparada, ok? Uma outra pergunta que é muito feita pelas agentes e pela host mom é: Are you a strong driver? Uma outra maneira de perguntar isso é: Do you have experience driving? Okay? Então, tudo sobre como dirigir. Nos Estados Unidos, as crianças, elas fazem muita atividade, pelo menos as minhas kids faziam muita atividade, faziam piano, faziam equitação, faziam ice skating, que é patinação no gelo. Nossa, era tanta atividade e eu dirigia toda hora. Então, é muito importante você ser uma strong driver, ok? Então, eu já vi respostas assim, nessa pergunta. Are you a strong driver? Yes, I am. I drive every day. Né? Ok, dear, uma resposta muito curta, muito direta, não vai passar o nível de inglês bom, ok? Então, vamos elaborar mais essa resposta. Are you a strong driver? Yes, I am. I have my driver's license since. Então, eu tenho a minha carteira desde tal ano. I have my driver's license since. And I have been driving every day since I got my driver's license. I drive my father's car, or I drive my car. Okay? I drive in roads. I drive on the streets. I drive in my neighborhood. I drive with my family. I drive alone. I have no problem in driving in the rain. Ok? Então, olha só quanta coisa você pode falar sobre driving. Não só falar, yes, I drive every day. Ok? Então, você pode falar que você dirige na chuva, que você dirige sozinha, que você dirige na rodovia, na rua normal, que você dirige sozinha, que dirige com a sua família, ok? Então, tem muita coisa para falar, ao invés de falar só, yes, I drive every day, ok? Então, além de passar, de novo, um nível de inglês melhor, você já responde todas as perguntas que talvez a sua agente possa fazer e te complicar, ok? Então, vamos dar uma resposta elaborada nessa questão, ok? Outra pergunta que é, assim, cabulosa e todas as au pairs morrem de medo são emergency questions. Emergency questions, para quem não sabe, são aquelas perguntas de emergência, tipo, se a criança
caiu do balanço e quebrou o braço. O que você faz? A criança, você e mais 2 crianças estão no supermercado e uma delas desaparece. O que você faz? Meu Deus, o que responder nessas perguntas de emergência? Dear, tem alguns arquivos lá no grupão que eu vejo que é tudo, pergunta de emergência é I would call 911 and say the personal address, the name, and wait for the ambulance to arrive. Muitas perguntas de emergência só tem isso. Eu vou ligar do 911, que é o número lá do bombeiro, né, da polícia nos Estados Unidos, esperar eles chegarem e tal. Mas, dear, tem que ter cuidado, porque algumas emergency questions não são emergências de ligar para o 911, ok? Nós temos que ficar atentas às palavras-chave da pergunta. Já vi pergunta assim: What would you do if the kid fall off the swing and breaks an arm? Então, o que você faz quando uma criança cai do balanço e quebra o braço? Então, quebrar. A palavra-chave aqui é break, né? Break the arm. Então, se quebrar o braço, dear, lógico, é uma emergência. Então, nesse caso, é uma resposta padrão. Então, a resposta padrão. I would calm the kid down. I would call 911. And then I would call my host parents to tell what happened. Or to tell that we are going to the hospital. Okay? Então, resposta padrão para uma pergunta de emergência é: eu vou ligar para o 911, vou acalmar a criança, vou falar para os meus hosts que eu estou a caminho do hospital, ou eu vou falar o que aconteceu, ok? Então, aí tem uma outra pergunta assim: What would you do if the kid falls off the swing and hurt the arm? Então, o que você faz quando a criança cai do balanço e machuca o braço? Aí, dear, você que estudou pelo material, você já ouviu What would you do if the kid fell off the swing? Aí pronto, você já não escuta o resto. Fell off the swing, ele quebrou o braço, Mas a pergunta, você só ouviu até caiu do balanço, depois você não ouviu mais nada. Aí você vai dar essa resposta padrão, né? Aí a gente vai ficar assim: nossa, você ligaria para o 911 só porque ele machucou o braço? Não, né, dear? Então, as palavras-chave são muito importantes. Uma dica que eu te dou na entrevista é: escute a pergunta inteira. Escute a pergunta inteira. Porque, às vezes, não é a pergunta de emergência, às vezes não é para ligar para o 911, ok? Então, what would you do if the kid fell off the swing and hurt the arm? Hurt é machucar. Então, é um ralado, uma coisinha, né, que não precisa ligar para o 911. Então, você vai falar assim: Well, if the kid fell off the swing and hurt the arm, I would calm down the kid, tell that it's okay, and see if I have a first aid kit in the car. Ver se você tem um kit de primeiros socorros no carro, que, aliás, todo americano vai ter no seu carro um first aid kit, um kit de primeiros socorros. Então, você pode falar: So I will get the first aid kit in the car and clean the area, okay? And hug my kid, né? Então, essa é uma resposta para quando a pergunta de emergência não é tão emergência assim. Você vai limpar o machucado, vai acalmar a criança, vai dar um abraço na criança e dizer que tudo tá ok, ok? Ou
e ir para casa, se for o caso, and go home, if it's the case. Então, dear, a minha dica é ouça a pergunta inteira. Né? Não pare só no fell off the swing, né? Porque senão você vai se complicar. Ouça, respire, né? Mindset positivo sempre, né? Para a gente ter calma ali na hora da entrevista e ouça com cuidado, ok? E aí você não vai se enrolar nas perguntas de emergência. Alright, dear? Ok, dear. Então, agora eu quero dar mais ênfase para as entrevistas com as host families, ok? Quando você estiver fazendo as calls, as primeiras calls, minha dica para você é não faça das calls um interrogatório. Eu vejo muito, a gente fica nervosa, é normal. E você quer fazer muitas perguntas porque você quer saber, você está ansiosa para fazer um match, você quer saber daquela família. Então você quer perguntar tudo na primeira call para ver se vai ser um good match, já fechar o seu match, porque é isso que a gente quer quando a gente está online, né? Fechar logo um match. Mas a pressa, como já diziam os antigos, a pressa é inimiga da perfeição. Então, dear, quando você marcar uma call com a sua host family, a primeira, não faça dessa call um interrogatório, sabe? Porque você vai espantar essa família. Quando a gente quer saber, principalmente só dos benefícios, eu vou ter carro, eu vou ter um quarto só para mim, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, você vai pagar minha gasolina. Dear, se coloque no lugar dessa mãe, porque atrás da câmera é uma pessoa, dear. Eu sei que você tem os seus anseios, a gente quer um quarto com banheiro, a gente quer ter um carro, principalmente que a gente ouve muita coisa lá no grupão, não dá para vir sem carro. E realmente, na minha primeira família, eu tinha um carro, eu fui para Shaker Heights, que é um subúrbio de Cleveland. Então, lá em Shaker é impossível viver sem carro, porque tudo fica a 20 minutos de carro. Então, em Shaker era impossível. Na minha segunda família, eu morei em DC, em Washington. E eu não tinha carro, eu tinha carro compartilhado. Mas, como eu vivia em DC mesmo, o carro não era um big deal, assim, não era um problema muito grande. Mesmo porque eu também fiz muita amizade, as meninas me passavam lá em casa, me pegavam o tempo todo. Assim, claro, não é muito legal porque você não tem o livre ir e vir o tempo todo, mas não é tão ruim quanto em Shaker. Se fosse em Shaker, eu tinha surtado. Em DC, ok. A minha host também era ok para compartilhar o carro. Claro que eu tinha que avisar com antecedência, mas, dear, na primeira call, não foque tanto nos benefícios, ok? Você vai ter oportunidade de fazer uma segunda call, uma terceira call, se a família se conectar com você e você também se conectar com a família, né? Porque o match é isso, o match é você e a família, não é só a família gostar de você, ok? Então, o match é isso. Você vai ver se você vai gostar e aí marca uma segunda call, marca uma terceira call e aí sim você começa a perguntar sobre os benefícios. Então, não faça da entrevista um interrogatório. Vá assim, se prepare para responder e para perguntar perguntas pessoais sobre a família. Mostre interesse pelo estilo de vida deles primeiro, ok? Então faça perguntas do tipo sobre as crianças. What do they like to do in their free time? What do they like to do
in families in summer holidays. Então, o que vocês gostam de fazer no verão? Como é que vocês passam os seus dias? Do you work? Do you work at home? Do you work out? Então, faça perguntas sobre a rotina da sua host family nessa primeira call, ok? E aí eles também vão fazer pergunta primeiro sobre você, sobre a sua personalidade, ok? Então, você tem que estar preparada para responder as perguntas sobre a sua personalidade, ok? Então, por isso que eu falei para vocês, quando a gente se prepara para a entrevista da agência e a gente dá respostas elaboradas sobre nós, pensando, já fica bem mais fácil quando for com a família, que aí você já fez uma vez, já estudou 300 mil vezes, então quando você fizer a sua call com a host family, vai sair muito mais natural, dear, e vai ser uma conversa, não só um interrogatório, sabe? Então, a conversa, quanto mais fluida for, mais você vai se conectar com a família, ok? Se for uma família, às vezes acontece, dear, da gente entrar com todo esse mindset, né? Nossa, vou ter uma conversa, não vou focar nos benefícios. E aí, a call não vai, sabe? Fica aquela coisa truncada, fica aquele silêncio, assim, um silêncio estranho na call, né? Porque também a família também, sei lá, não pergunta nada sobre você. Então, isso para mim, assim, quando eu estava nesse processo, para mim era assim, bom, não é para ser. Essa família não faz o meu estilo, não se conectou comigo, então não é para ser. Quando você está disposta a ter uma call mais fluida e não acontece, quando eu estava no processo, pensava, não é para ser minha família, ok? Mas vai já com esse mindset de ser fluido, ok? Responda responda as perguntas com confiança, dear, né? A postura perante a câmera faz toda a diferença, ok? Então, quando você for dar a sua resposta, ou também quando a família falar, tipo, what kind of city would you like to live? Que tipo de cidade você gostaria de morar? Elas fazem muito essa pergunta. E aí a gente fala, I want to live in New York, I want to live in California. E a família é lá do interior do Mississippi. Você tem que estudar o profile primeiro, né? Se você falar na call, I would like to go to New York, né? A família já vai falar, bom, você não vai conseguir viver aqui, porque aqui é o interior do Mississippi, no meio do nada. Então, você tem que ler o profile da família e realmente fazer uma call se você estiver interessada, né? Então, se você gostar do perfil da família, uma resposta boa para esse tipo de pergunta é It doesn't matter where the family lives, as long as it is a good family for me, that matches my style, matches my values. Então, às vezes você gostou muito da família, e aí é num lugar que você não queria ir. Mas o importante, dear, é ser uma família boa. Então, essa resposta não importa onde a família mora. O que importa realmente é a família, se combina com o meu estilo de vida, se combina com os meus valores como pessoa. Porque realmente, dear, quando a gente vai para uma família pensando só no local, só no benefício, às vezes a gente tem um ano horrível. Você chega lá e quer pedir um rematch, porque você não focou nas coisas que são essenciais, que é uma família boa.
90% do seu intercâmbio, dear, vai ser a família. 10% vai ser as viagens, a curtição. A família é que vai definir se o seu ano vai ser bom ou não. Um bom relacionamento, né? Então, foque nisso quando você estiver fazendo as suas entrevistas, ok? Se for um lugar muito remoto que você não quiser ir, não tem problema, né? Outras famílias vão se conectar, mas tenha isso em mente, ok? Não importa muito se for Califórnia, New York, não adianta ir para Nova York e estar numa família que você não pode nem comer na mesa, certo? Então, melhor estar lá no interior do Mississippi e poder fazer uma refeição em família, ter um Thanksgiving, assim, o Thanksgiving, a ação de graças, é o feriado que eles mais comemoram, e você participar, estar lá junto, né? Bem melhor estar no interior do Mississippi do que em Nova York sozinha e chorando. Recapitulando, como se preparar para a entrevista na agência e com a host family? Primeiro, prepare as respostas. Não dê respostas diretas na agência, né? Estude o vocabulário, dê respostas completas para que você mostre que o nível de inglês é bom. E aí ela não vai perguntar muito mais, ok? Com as host families, você mostra primeiro interesse por elas, deixa a conversa ser mais fluida, ok? Se ela falar, about the weather, né? Se ela falar, the weather is nice today, oh, here too. Então, não é só um interrogatório, ok? Então, seja fluir, deixa a conversa fluir e se prepare também para responder se colocando no lugar dela. Então, dear, preparação e estudo são fundamentais para você se dar bem em qualquer entrevista, sendo na agência ou com a host family. E para não perder nenhuma dica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos e that's it! Beijo!